Paz, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Estamos com mais uma live ao vivo, aqui pelas redes sociais, pelo nosso Instagram também. E eu peço para vocês já compartilhar, tá bom? Compartilha aí para os seus amigos. Hoje o tema vai ser importante. Muito importante o tema hoje é sobre roupas, né? Roupas. Será que elas são essenciais? Será que elas são importantes para a salvação? Tá? Então nós vamos trazer esse tema, tá bom? Eu gostaria que você compartilhasse nos grupos, do WhatsApp, enfim, pega o seu celular, compartilhe para que pessoas possam serem alcançadas, né, pelo poder de Deus, pessoas possam aprender, né, da palavra do Senhor nesse momento. Quero falar um pouquinho sobre roupas, né? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Qual é a visão da verdadeira igreja, né, sobre isso? Quero falar sobre que as roupas e muitas coisas estão ligadas com a idolatria, né? A idolatria tem muito a ver com essas questões da roupa, né? E eu tenho certeza que Deus vai abrir o nosso entendimento. Você que tem muita dúvida, né, com relação a esta área, acredito piamente que Deus ele vai nos orientar. Então, a questão é o seguinte, irmãos. Já vamos entrar nos assuntos, então você já compartilhou? Já mandou para os seus grupos? Grupos de WhatsApp, grupos do Facebook também. Compartilhe, irmão, para que as pessoas acompanhem a palavra de Deus, tá? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas, elas chegam para mim e dizem assim, missionário, eu estou fazendo a obra de Deus. Isso é bom, isso é bom. Porém, nós temos que diferenciar uma coisa. A obra de Deus não é Deus. Você está entendendo? A obra de Deus não é Deus. Trabalhar para Deus é uma coisa. Trabalhar com Deus é outra. Eu queria fazer essa separação, tá? Por que, missionário? Porque você pode trair Deus com a obra de Deus. Você sabia disso? Ou seja, você pode querer justificar o seu erro diante das pessoas, dizendo que não, eu estou fazendo a obra de Deus e não posso parar. E você, por causa da obra de Deus, não se arrepende, não abandona o seu pecado. Então, estou fazendo a obra de Deus. Isso é bom, porém a obra de Deus não é Deus. Tem pessoas que estão fazendo a obra de Deus, mas não estão com Deus. Tem pessoas que trabalham para Deus, mas não trabalham com Deus. Você está entendendo? Então você pode sim trair Deus com a obra de Deus, justificando que está fazendo algo para Deus e traindo a Deus com as suas atitudes. Você está entendendo? Então, existem pessoas, irmãos, que fazem a obra de Deus, mas não têm comunhão com Deus. Essa é a grande verdade. Tem pessoas que não oram, né? Não tem uma vida de oração. John Parker chegou a dizer o seguinte, quem não se humilha diante de Deus em oração,
vai ser humilhado diante dos homens em vergonha. Quando nós fazemos a obra de Deus e nós não temos uma comunhão íntima com Deus, nós temos um caráter cristão, Deus vai nos humilhar diante dos homens em vergonha. Eu quero dizer uma coisa para você, o teu amigo não é aquele que enche o teu ego. O teu amigo não é aquele que te elogia. O teu amigo é aquele que te confronta, que te avisa, que adverte. Por isso que eu quero ser aqui um seu amigo, tá bom? Mas o amigo verdadeiro, ele fala a verdade. E eu vou trazer algumas verdades importantes. Eu quero falar, por exemplo, sobre a idolatria. E nós vemos na Bíblia, amados irmãos, que a idolatria é mal interpretada. Porque idolatria, queridos irmãos, não é apenas adorar uma imagem de gesso. Idolatria não é apenas adorar um boneco na parede. Você sabia que tem muitos crentes que têm os seus ídolos? Tem muitos cristãos que têm os seus ídolos também. Hoje existe o ídolo dos esportes, hoje existe o ídolo do futebol, a cantora tal. As pessoas têm como referência e têm como seus ídolos. Por exemplo, enquanto um jovem, o jovem que tem Jesus como primeiro em sua vida, o jovem que tem Jesus como o ídolo da sua vida, ele tem Jesus como primeiro enquanto ele não se apaixona. Porque depois que ele se apaixona, aí pronto, Jesus é esquecido. Agora é o namorado que é o seu ídolo. Você já notou? Agora o que ele falava, o que ela falava para Jesus, agora ela fala para o namorado, né? Você é tudo para mim, sem você eu morro, eu não vivo sem você. Agora o ídolo é o namorado, né? E nós temos que entender isso, que Deus não aceita concorrência. Deus não aceita concorrência, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus ele tem ciúmes, tá? E o ciúme de Deus não é um ciúme bobo, não. Deus ele quer ser priorizado, tá? Então, às vezes, nós temos as nossas idolatrias e nós não percebemos, né? Outros, por exemplo, idolatram cargos na igreja. E se tirar o cargo, ele fica desesperado, ele enfraquece na fé, porque ele tem o seu cargo como ídolo. Quer ver uma idolatria hoje que está dominando os cristãos? Uma idolatria que está tomando conta dos cristãos é a academia. A academia hoje é o ídolo de muitos cristãos. Eu conheço crentes, eu conheço até pastores que começaram a ir para a academia para cuidar da saúde, né? Começaram para cuidar da saúde, mas agora a academia virou idolatria. Agora só fala nisso, só pensa nisso, só posta isso, né? Sua preocupação agora não é mais a saúde, mas é o culto ao corpo. Está preocupado mais com o corpo, com a aparência, né? Do que com a saúde. Agora o seu treino está acima da doutrina, e agora fica postando sem camisa, de shortinho, né? E gosta de postar o seu corpo nas redes sociais. Por quê? Porque agora ele se torna, o seu corpo agora é o seu ídolo. Você está entendendo? Se tornou uma idolatria. O seu corpo virou a sua idolatria. E esses pastores hoje fazem a obra de Deus por profissionalismo, mas o ídolo não é Jesus. Eles usam Jesus, mas o seu ídolo é a sua academia, é o seu corpo. O pastor, dessa forma, o seu casamento não vai longe, irmãos. Não vai longe. Por quê? Porque ele se deixou levar pelos seus ídolos, que é a sua idolatria. E mandaram aí algumas fotos que eu fiquei escandalizado, né? Pastores que... Porque a igreja Visão Missionária é uma igreja conservadora.
A igreja Visão Missionária é uma igreja que tem os princípios conservadores. E hoje temos visto lobos travestidos de pastores, né, envolvidos em idolatria, que estão, infelizmente, escandalizando a obra de Deus. E eles acham que nós somos radicais, eles acham que nós somos fundamentalistas. Por quê? Porque eles não conhecem a Deus como nós conhecemos. Eles não conhecem a palavra de Deus como nós conhecemos. Eles não amam a Bíblia. E por isso se tornam idólatras. Você está entendendo? Eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Olha, se Jesus viesse hoje na Terra, ele não duraria 3 anos como foi lá na Palestina. Jesus ficou aqui na Terra 3 anos. Mas se ele viesse hoje, nos dias de hoje, ele não duraria 3 anos. Ele seria preso, torturado, perseguido, morto, muito antes de 3 anos. Porque hoje as pessoas não querem mais a verdade. Hoje as pessoas querem ilusão, irmãos. Não querem viver mais na verdade, na santidade. Elas querem algo para massagear o seu ego. Elas querem pregadores que massageiem o seu ego. O cara pode ser um picareta lá no altar, mas se ele prega e fala coisas que as pessoas gostam, eles são aceitos, independente da sua falta de caráter. Eu quero dizer uma coisa para você, toda mensagem que te confronta, ela te melhora. Toda mensagem que te confronta, ela te agrega, ela te ajuda. Mas você não cresce com Deus, você não se aperfeiçoa, Deus não consegue concluir uma obra grande na sua vida, porque você não quer ser confrontado. Você não quer ser confrontado. Você quer só esses pregadores que massageiam o seu ego. Essa é a grande problemática. Então, queridos irmãos, hoje a idolatria, ela está na igreja evangélica. Qual é a sua idolatria, hein? Idolatria é aquilo que nos tira da presença de Deus. Você sabia disso? Quanto mais fácil for a nossa vida, quanto mais fácil vai ficando a nossa vida, mais vamos afrouxando as cordas. Esses dias eu encontrei uma irmã, não tinha mais visto ela na igreja, e eu perguntei: minha irmã, você está sumindo da igreja, né? O que aconteceu? Ela disse: missionário, eu fiz uma campanha, pedi para Deus me dar um sítio, e Deus me deu. Agora, todo final de semana, em vez de eu ir na igreja, agora eu vou para o sítio. Quer dizer, o sítio que era para ser uma bênção, se tornou o quê? Obstáculo da fé. O obstáculo para ela vir na igreja. Se tornou uma idolatria. Então as pessoas elas acabam levantando os seus ídolos que estão lhe afastando de Deus e elas não percebem. Eu conheci muitas pessoas que eram extremamente envolvidas na igreja, mas de repente se envolveu com namoro, ou cresceu financeiramente e abandonou o cargo. Por quê? Porque um ídolo tomou conta do coração dessas pessoas. Você está me entendendo? Então, as pessoas muitas vezes estão ali até receber aquilo que elas querem. E depois elas abandonam a Jesus. Essa é a pergunta que eu faço para você. O que você está idolatrando? Que está tirando você da presença de Deus? O que você está idolatrando que está tirando você do cargo, da obra do Senhor? Hein? É uma academia? Hein, meus queridos? É um culto ao corpo? O que está tirando você da presença de Deus? Mas eu queria falar, na realidade, meus queridos irmãos, é sobre roupa. 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, olha só, diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 10, 30. 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou vestir, enfim, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, diz a palavra de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Uma vez uma pessoa disse assim para mim: missionário, roupa não leva ninguém para o céu. É verdade, mas quem vai para o céu sabe se vestir. Meus amados irmãos, esses dias eu estava ouvindo um pregador dizer que
Tem um papo agora dos pregadores que existem roupas formais e roupas informais. Quer dizer, em certo lugar você usa uma roupa formal, em outro lugar você usa uma roupa informal. Eu já não concordo com isso. Crente tem que ser crente em todo lugar. Decência tem que ter em todo lugar. Nós temos que ser luz em todos os lugares, não é só na igreja, meus irmãos. Dizem que roupa não define caráter de uma mulher cristã, mas o caráter de uma mulher cristã define, sim, a roupa que ela usa. Tá? Então nós temos que entender essa realidade. Será que Deus se preocupa com roupa? Eu li esses dias uma notícia que um pastor ele proibiu as adolescentes, as meninas, ficar de barriga de fora dentro da igreja. E isso causou uma polêmica muito grande. Começaram a criticar tremendamente esse pastor, porque ele tomou esse posicionamento. Disseram que ele era legalista, que ele era preconceituoso. Por que eles caluniaram tanto esse pastor? Porque nesse mundo corrompido, exigir um mínimo de decência se tornou preconceito. Hoje vivemos num mundo totalmente corrompido. E o pior é que são crentes que atacaram o pastor. Esses crentes modernos. Para eles tudo é legalismo. Mas não é não, irmãos. Nós temos que entender que a roupa é importante. Em um tribunal, por exemplo, você não pode entrar usando a roupa que você deseja. Não é assim. Em uma empresa, por exemplo, você precisa seguir as normas de vestimentas daquela empresa. Por exemplo, você não pode entrar em uma mesquita muçulmana de saia curta. Você não pode entrar de uma roupa decotada num templo budista. Por quê? Porque essas religiões existem padrões. Nessas religiões existem normas. E por que na Igreja de Cristo é a casa da mãe Joana? Por que, irmãos, que na Igreja de Cristo pode usar qualquer roupa? Hein, irmãos? Por que não existem normas? A Bíblia fala sobre isso. Por que as igrejas hoje mudaram tanto o nível com relação à decência nas roupas? Por que as igrejas antigamente elas se preocupavam sim com a decência e com a roupa? Hoje as pessoas estão anestesiadas. As pessoas não têm mais pudor ao se vestir decentemente no culto. Entram no culto de barriga de fora, com mini saias, com roupas indecentes. E por que isso está acontecendo? Primeiro, isso tem a ver com aquilo que sai no altar. Isso tem a ver com aquilo que sai no púlpito, irmãos. Você sabia que foram anos e anos de pregação, aquela pregação não julgueis, Anos e anos de pregações só de autoajuda, que só falavam de amor, E não falavam de arrependimento. Anos e anos de pregação, que tudo era legalismo, que Deus ama você do jeito que você é, que Deus aceita você do jeito que você é. Eu não prego religião, eu só prego Jesus. Os fariseus estão preocupados só com regras e doutrinas, mas Jesus só quer o coração. Sempre essa foi a pregação dos falsos pastores. E o povo começou a ouvir isso, começou a ouvir essas coisas e pronto. Maravilha. Deus me aceita do jeito que eu sou, com essa roupa, então não preciso mudar. E assim entrou essa distorção dentro da igreja. Hoje existe de tudo dentro da igreja. Hoje as pessoas não têm mais referência ao subir no altar. Sobe no altar de bermuda, sem camisa, com brinco, com tatuagem. Não tem mais reverência nenhuma, irmãos. O que está acontecendo com a Igreja de Cristo? Hein? São essas mensagens de não julgueis. Hoje, os pastores que defenderam tanto o liberalismo, o mundanismo dentro da igreja, hoje eles estão apavorados, lutando contra a ideologia de gênero, lutando contra a deformação da igreja. Hoje existe igreja de homossexuais evangélicas, igrejas lésbicas evangélicas, igrejas para todos os gostos, não é verdade? Eles hoje estão apavorados, mas eles
alguns anos atrás, lutaram contra essa doutrina, lutaram com os princípios bíblicos, lutaram para que haja um liberalismo. Agora estão vendo o fruto, né? Ideologia de gênero entrando até dentro da igreja, homossexualismo entrando até dentro da igreja, como coisa normal. Você está me entendendo? Porque só pregavam amor, amor, amor. O apóstolo Paulo disse que a lei nos conduziu a Cristo. Não foi o amor que nos conduziu a Cristo. Preste atenção. O apóstolo Paulo diz que a lei nos conduziu a Cristo. Significa o quê, missionário? Significa que o pregador, ele começa pregando sobre as exigências da lei, que são as leis morais, né? Não adulterarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Que o homem não vista a roupa de mulher, e mulher não vista a roupa de homem, enfim. Ele começa a pregar as leis morais, tá? Para levar a pessoa a Cristo. E ao fazer isso, o pecador nota que é pecador e que precisa de mudança, que precisa sacrificar o seu corpo a uma santidade. Você está entendendo? Romanos 12, o que é que Paulo diz? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com a moda deste mundo, mas transformai-vos esse mundo pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a pessoa vai entender a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, a forma que ela vai se vestir. Ela não vai andar no curso desse mundo, ela vai andar na contramão desse mundo, a contramão da moda desse mundo. Ela vai sacrificar o seu corpo em sacrifício vivo e santo. Deu para entender? Ela vai viver uma vida de moralidade, de ética. Isso é fundamental, irmãos. A Bíblia fala assim sobre roupa, como que não? Lá em 1 Timóteo 2,9, Paulo fala ali que a mulher deve se vestir com um traje honesto, que não chama atenção, com pudor, com decência, com modestia, porque isso é precioso diante de Deus. Então, a grande problemática hoje é que essas mensagens do não julgueis, de liberalidade, foi tantas vezes pregadas que influenciou negativamente a mente das pessoas. E segundo ponto também, pastores foram dominados pelos padrões do mundo. Pastores foram dominados pelos padrões mundanos, irmãos. Eles foram afetados pelos padrões mundanos. Nós não podemos ser pregadores hipócritas. Eu vejo muita hipocrisia no meio evangélico, irmãos. Esses dias eu vi a esposa daquele pastor André Valadão, né, Cassiane Valadão, ela estava proibindo também as meninas da sua igreja a não ficar de barriga de fora. Ela proibiu barriga de fora dentro da igreja. Ela foi muito criticada. Por quê? Porque pegaram ela e o marido na praia, seminuas, de biquíni, e a filha também seminua. Aí ela respondeu o seguinte: a minha filha só mostra a barriga na praia, não na igreja. Eu não entendi essa, irmãos. Mostrar a barriga na igreja não pode. Mostrar a barriga na praia pode? Então eu não sei de onde esses pastores tiraram esse padrão. Porque você tem que ser crente em todos os lugares. A decência está em todo lugar. Deus não está só dentro do templo. Nós não podemos só ser luz dentro do templo. Deus está em todos os lugares, meus irmãos. Então, qual é a diferença de santidade? Então, são coisas que a gente percebe que não faz sentido. São uma hipocrisia gospel muito grande. Querem exigir uma coisa que não vivem. Então, esse tipo de mensagem mostra que esses pregadores eles foram afetados pelos costumes mundanos. E por que esses pastores pensam dessa forma? Por que eles se contradizem? Porque pela moralidade mundana, preste atenção, pela moralidade mundana, por exemplo, expor o corpo na igreja, não pode. Mas na praia ou lá no Instagram, lá pode ser.
Lá você pode, lá no Instagram, no Facebook, você pode mostrar a barriga, ou usar uma roupa sensual. Na igreja não pode. Esses são os padrões desses novos pastores. Quer dizer, você pode ser uma piriguete, piricrente lá no Instagram ou na praia. Agora, na igreja, você tem que andar com roupa decente. Eu não sei onde é que eles acharam na Bíblia tal absurdo. Porque quando nós estamos habituados aos padrões mundanos, infelizmente, isso começa a contagiar todo mundo. E ninguém percebe que isso é algo negativo, e eles começam a achar que isso é normal. Isso não é normal. Nós precisamos de disciplina bíblica na igreja. Isso não é legalismo, irmãos. Legalismo é outra coisa. Legalismo é sal puro, né? Legalismo é aqueles que tudo é pecado para eles, são pastores sem misericórdia. Isso é legalismo. Eu não estou falando de legalismo, eu estou falando de decência, de princípio. Eles combateram tanto o legalismo que acabaram abrindo mão da disciplina. Não existe mais disciplina na igreja. Agora, qualquer tipo de normas é vista como legalismo. E nós estamos vendo aí o mundo entrando na igreja, irmãos. A Bíblia dá um padrão e nos ensina que expor o corpo é pecado. A Bíblia é clara. E a partir desse princípio, essas roupas apertadas, roupas juntas, justa demais, degotes, saias curtas, roupas sensuais, transparentes, procede sim de um coração pecaminoso, um coração que está cheio de cobiça, de lascívia. Não pense que Deus olha para o coração, porque quando o interior está puro, essa pureza, ela manifesta no exterior. Você está me entendendo? Porque você diz que o teu coração é puro, não te condena, mas a tua aparência exterior é uma experiência que não condiz com a realidade, com a santidade. Isso é hipocrisia. Se eu sou santo por dentro, essa santidade vai, evidentemente, refletir por fora. Mas, infelizmente, hoje a disciplina é sempre vista como falta de amor por esses pastores, né? E por alguns pais também. E é um grande problema. Se nós começarmos a examinar a palavra de Deus, nós vemos que tem alguma coisa errada com esses novos evangelhos, tá, irmãos? Esses pastores que dizem que disciplina é falta de amor, na realidade, são pastores que geralmente são pastores de comunidade, ou são outros pastores envolvidos com o movimento de crescimento de igreja, são pastores que fazem células, né? E eles não se preocupam com a santidade. Por quê? Porque o maior alvo desses pastores é o crescimento, não é a fidelidade. Estão preocupados mais com o crescimento do que com fidelidade. Eu sei que é importante a igreja crescer, mas a igreja deve crescer com padrões bíblicos. A igreja deve crescer não abrindo mão da disciplina, não abrindo mão da santidade, porque a palavra de Deus é clara, irmãos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não adianta eu querer agradar o teu coração aqui, nessa live, encher o teu ego, falar coisas boas, né? Ficar jogando profetada e não te ensinando a verdade. O verdadeiro atalaia, ele adverte, ele anuncia a verdade. Tá certo? Então, Deus quer que a igreja cresça, sim, mas que cresça dentro dos padrões bíblicos, dos padrões da palavra de Deus. Mas, infelizmente, hoje a disciplina sumiu em muitos lugares, sumiu dentro da igreja, né? E hoje a disciplina, para muitos, é pecado. Você sabia? Que você disciplinar alguém é pecado hoje? E tudo isso é falta do quê, missionário? Tudo isso é falta da presença de Deus. Tudo isso é falta do poder do Espírito Santo na igreja. Porque só o Espírito Santo pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando falta a presença do Espírito Santo, a unção e o poder de Deus, meu amado irmão, aí é difícil, porque só o poder de Deus pode mudar o caráter de um homem. Só o poder de Deus pode mudar o seu guarda-roupa, só o poder de Deus. Se a igreja não tiver o poder de Deus, se não tiver o Espírito Santo, você não vai adiantar
nada vai poder mudar o seu caráter, nada vai poder mudar o seu guarda-roupa, tá? As nossas roupas, elas falam muito de nós. As nossas roupas revelam a nossa verdadeira identidade. Você sabia que a roupa identifica a pessoa? Você sabia que a roupa expressa a nossa identidade? Por exemplo, nos tempos bíblicos, todos sabiam quem eram os sacerdotes. Por causa do quê? Por causa da roupa. Foi o próprio Deus que fez as roupas do sacerdote. Se você ler no livro de Números, você vai perceber que Deus, ele que determinou o tamanho, a cor, toda a roupa dos sacerdotes. Ele queria que os sacerdotes tivessem uma identidade. Então, o próprio Deus ordenou fazer aquelas roupas. Você pode ver que no exército também. Você conhece o militar pela roupa. Na medicina, a mesma coisa. Você conhece o médico pela roupa. Então, a maneira de você se vestir revela que você pertence a algum grupo. A maneira de você se vestir revela a sua identidade. Você sabia que lá nos Estados Unidos existia um grupo chamado Grupo Fora da Lei. E eles tinham que usar roupas e tatuagens que identificavam que eles pertenciam a algum grupo. Eles tinham que tatuar o corpo e vestir determinadas roupas que identificavam que eles pertenciam àquele grupo. Era o grupo dos foras da lei. E a pergunta que eu faço é: que grupo você pertence? Que roupa que você está usando que identifica ao pertencimento, meus irmãos? Porque a roupa expressa a quem você pertence. Você pertence a Deus mesmo? Você pertence aos padrões bíblicos de verdade? Por exemplo, o grupo dos skates, né, dos skatistas, eles usam um tipo de roupa. Não é verdade? É um estilo de roupa. O grupo das patricinhas, por exemplo, tem um estilo de roupa. O grupo do pessoal que joga futebol tem um estilo de roupa. As prostitutas, o grupo das prostitutas, dessas que, né, fazem prostituição, é um estilo de roupa. O grupo dos travestis é um estilo de roupa, irmãos. Então, essas roupas, essas expressões retratam que você pertence a um tipo de grupo. E esses grupos identificam seus valores, suas crenças, sua posição social, os seus gostos. Por isso que eles se vestem iguais, porque ali identifica, né, as suas crenças. Porque o nosso exterior tem que estar de acordo com aquilo que nós somos. Essa é a grande verdade. O nosso exterior tem que estar de acordo com aquilo que nós somos por dentro. E por isso que eu digo, não é adequado o homem se vestir como mulher. A Bíblia condena isso em Deuteronômio 22:5. Não é adequado uma mulher se vestir como homem. Não é adequado, por exemplo, um velho se vestir como um moleque, como um rapazão. Não é adequado. Por quê? Porque o exterior identifica quem nós somos, né? Então, queridos irmãos, isso não tem nada a ver com cultura. Cultura não muda princípios cristãos. Que é muito fácil muitos pregadores modernos usar a cultura para aceitar esses novos ensinos. Mas cultura não muda princípios cristãos. Por exemplo, quando uma moça resolve ser lésbica, o que é que ela faz? Ela muda o seu guarda-roupa. Por quê? Por que ela muda a sua roupa? Porque ela quer se expressar por fora a sua intenção por dentro. Aquilo que ela crê ser. Né? Ela crê que ela agora é um homem, então ela vai mudar o seu guarda-roupa. Porque o exterior revela o nosso interior. Então, eu quero que você entenda o seguinte: precisamos nos identificar quem somos. A Bíblia diz que aqueles que servem a Deus têm uma diferença. Lá em Malaquias diz: e naquele dia vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Então nós precisamos nos identificar quem somos, a que grupo pertencemos. Se você pertence ao grupo da igreja, você tem que usar as roupas e os padrões bíblicos. Você não pode seguir a moda do mundo. Nós não somos do mundo.
O mundo tem que seguir os padrões bíblicos. Nós temos que fazer com que a moda se sujeite aos nossos padrões, aos padrões de decência, de pudor, de modéstia. É o que a Bíblia diz, irmãos. Então nós devemos representar no exterior o que somos no interior. Tá certo? Então, como é que você tem se expressado por fora? Qual é a tua verdadeira identidade? Você é um santo homem de Deus? Você é uma santa mulher de Deus? A sua roupa está glorificando a Deus? Ou está glorificando os olhares dos homens? A tua roupa, ela é sensual? Ou é uma roupa decente? Deu para entender, queridos irmãos? Que identidade você é? Você é um cristão de verdade? Nós precisamos nos identificar como um povo santo. A Bíblia diz que Deus quer preparar para arrebatar um povo santo, zeloso e de boas obras. Eu fiquei sabendo também lá em Minas Gerais que um padre lá no interior, acho que foi na Bahia, ele foi denunciado por uma jovem que foi repreendida por ele porque estava com uma roupa degotada, né, sensual, no batismo de uma criança. E ela então foi processar a igreja, processou o padre. Ela disse, roupa não define caráter, disse ela. Mas uma mulher de caráter sabe se vestir, né? Então, o grande problema é esse, irmãos. Hoje, o mantra, preste atenção, o mantra do mundo é elogiar em público e repreender em particular. Repreender no privado. Esse é o mantra do mundo. Então, ela não quis ser repreendida pelo padre. Ninguém quer ser repreendido pelo pastor. Mas eu quero ler um versículo aqui da palavra de Deus que quebra essa filosofia até de pastores, né? Elogie em público, repreenda no privado. Mas a Bíblia diz aqui em Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 20, veja o que Deus diz aqui. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. E aí? A Bíblia contradiz esse mantra mundano. Aos que pecarem, repreenda na presença de todos, para que todos sigam o exemplo da verdade. Como é que as pessoas vão saber que aquilo é errado se não são repreendidos? Vocês estão entendendo? Eu estou lendo a palavra. Hoje até os pastores são contra a palavra de Deus. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor, para que sirva de exemplo, para que haja temor na igreja. Então, o povo não gosta do Deus da Bíblia. Gosta de Deus, mas não Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia confronta. Por isso que eles criam ídolos. Por isso que eles criam ídolos. É o ídolo da academia, é o culto ao corpo, né? É o ídolo disso, do namoro indecente. Irmãos, cuidado, você pode estar criando um ídolo, um bezerro. Nós não podemos caminhar desprotegidos. Então tome cuidado. A Bíblia diz que o povo de Israel não gostava do Deus de Moisés. Eles queriam um bezerro, né? Eles queriam um Deus, não o Deus de Moisés, mas um bezerro. E é nessa hora que surge um Arão, né, que apoia o erro. Arão ali representava falso pastor, né? Arão, enquanto Moisés estava lá em santidade, orando, buscando a Deus, o povo queria um novo Deus, um bezerro. E é ali que surge um Arão, um pastor do não julgueis, que faz a vontade do povo. Não é verdade? Tem que tomar muito cuidado, né, meus irmãos? Hoje tem Jesus para tudo, né? Hoje tem Jesus para crianças, Jesus para jovens, Jesus para pequenos, Jesus para homossexuais, Jesus para artistas, skatistas, surfistas. Hoje tem Jesus para todos os gostos. O Jesus dos artistas, por exemplo, eles cantam no sábado sobre sofrência, sobre chifre, sobre bebedeira, e no domingo eles louvam a Deus. Esse é o Jesus dos artistas, né? O certo é renunciar a essas músicas do mundo. Mas é 400 mil reais por show, amigos. Aí precisa de um Arão mesmo, né?
dizer para aquele pastor Arão, olha, 40 mil de dízimo, Arão. Aí Arão vai pensar e vai dizer, vou precisar fazer um bezerro de ouro, né? Ele vai inventar um negócio, né? Ah, todo o trabalho é digno, diz o falso pastor, por causa do benefício financeiro. Você já ouviu a palavra politeísmo? Politeísmo significa a multiplicação dos deuses. Politeísmo é isso, multiplicação dos deuses. Existe o Deus do mar, o Deus do ar, o Deus do fogo, o Deus da fertilidade, né? Agora existe também o politeísmo evangélico. Existe também, né? Tem que ter um Jesus para os jovens, tem que ter um Jesus para artistas, tem que ter um Jesus para drogados, tem que ter Jesus para isso, né? Jesus para cada um. E tem que ter um Jesus maloqueiro, né? E esse Jesus, né? Dos manos, né? É nós, velho, esse Jesus, né? Que existe, né? Muita emoção e pouca razão, esse Jesus dos manos, você está entendendo? É muito barulho, mas pouco pensamento, né? É aquele Jesus de pelúcia, aquele Jesus, né? Do love, não é o Jesus da justiça, não é o Jesus da Bíblia. E aí a gente percebe que agora o Jesus dos maloqueiros é um culto, tem que ser diferente, né? Tem que ser diferente, tem que ser mais tem que apagar as luzes, tem que fazer, tem que botar aquelas luzes igual boate. Então hoje nós vemos o politeísmo evangélico entrar nas igrejas. Hoje tem Jesus para atletas, tem Jesus para skatista, tem Jesus para sofista, tem Jesus para tudo, irmão. E por isso nós estamos vendo essa falta de identidade. Antigamente, de longe se via um cristão. Às vezes eu saio com a minha esposa, vou no supermercado, as pessoas olham para ela e falam assim, você é cristã. Eles percebem, existe uma luz, existe um bom exemplo, um bom testemunho. Então, queridos irmãos, Deus se preocupa com a roupa, porque a roupa é a identidade do cristão e ela revela o que somos por dentro. Ela revela, assim, o que somos por dentro, tá? Nós precisamos voltar à santidade. Nós precisamos voltar à pureza, queridos irmãos. Nós precisamos voltar aos princípios antigos que foram abandonados. Os pastores lutaram tanto. Tudo era legalismo, tudo era usos e costumes, que hoje eles não estão aguentando mais o mundanismo e a imoralidade que, infelizmente, entrou dentro das igrejas. Então nós temos que voltar à igreja, voltar à santidade. Eu gosto de ver muito no YouTube aqueles vídeos de animais, né? Animal Planet, né? Aqueles discovery de animais. Eu gosto muito de ver aqueles vídeos de animais. E eu percebi uma coisa, que lá no mundo animal, o leão sempre devora a zebra, devora um outro animal que fica longe do rebanho. Um leão, um leopardo sempre vai comer, vai devorar uma zebra que fica longe do rebanho. Você está entendendo? Dentro do rebanho, ou seja, dentro da igreja, nós somos mais fortes. Existe uma frase herética na Europa que diz, Cristo sim, igreja não. É o tema dos desigrejados, né? Eu quero dizer para você que isso é um engano do diabo dos últimos tempos. Um dedo, ele é bom na sua mão. Mas se arrancar esse dedo da sua mão, esse dedo está ligado no corpo. Mas um dedo jogado no chão é a coisa mais nojenta do mundo. Um dedo cortado e jogado no chão, algo nojento, algo que fede. Agora, um dedo ligado no corpo, você está entendendo? É outra coisa, é muito bom, é saudável. Então, nós temos que estar ligados com o corpo, com a igreja. Nós não podemos nos afastar da igreja, temos que voltar para a igreja. A igreja não é perfeita, mas é ali, na comunhão, ouvindo as mensagens de Deus, que essa palavra nos fortalece. Então, queridos,
Que ídolo está afastando você da igreja? Você está andando com pessoas erradas que estão tirando você da igreja. E nós precisamos, queridos irmãos, cuidar muito de quem que estamos andando, quem está nos influenciando e nos afastando da igreja de Cristo. Tá certo? Meus queridos, é isso aí. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para passar para vocês. Vamos viver um evangelho puro, sério. Eu sei que eu não vou ser muito bem compreendido com esses novos, né? Esse novo advento desse novo evangelho que libera tudo, né? Que diz que é proibido proibir. Mas eu acredito, eu não sou uma pessoa salgada, puritana, não é isso. Mas que nós temos que cuidar também da decência, das nossas vestimentas, do pudor. Nós temos que cuidar da casa do Senhor. Isso é importante, é fundamental. Tá bom? Que Deus guarde vocês, que o Espírito Santo continue orientando vocês com relação a esse tema que é muito polêmico, né? Mas que vocês possam realmente dar valor, porque a Bíblia diz que Deus requer que haja santidade no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, sejam santificados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Ande belo, Deus não é contra a beleza. Seja uma pessoa bela, seja uma mulher bonita e bela, mas decente. Tá? A decência é fundamental e glorifica o nome do Senhor. Tá bom, queridos? Obrigado, Deus guarde todos vocês, ore por nós. Domingo estaremos aqui, teremos também no sábado da Santa Ceia, tá bom? Um abraço a todos em nome de Jesus. Vamos ver aqui se nós vamos conseguir desligar isso aqui, né?